Quantos têm desejo de receber a palavra de Deus essa noite? Amém? Glória a Deus. Isso é muito importante, porque nós vamos falar hoje sobre algo que todo mundo já sabe, mas às vezes Deus quer lembrar, eu e você, porque nós temos uma fácil tendência de nos esquecermos das coisas. Minha missão aqui é ser boca de Deus na sua vida, trazer uma palavra para transformar a sua vida, amém? Por isso eu oro que Deus me use com autoridade, poder e graça nessa noite, e você pode louvar a Deus com a sua atenção. Eu vou falar a frase e vocês completam. Tudo que você planta, todo mundo sabe disso, né? Todo mundo sabe disso. Mas vocês sabiam que isso foi um princípio que Deus instituiu? Isso foi algo que Deus criou, e Deus viu que era bom. Como está escrito lá em Gênesis 1:12. Para quem não sabe, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. E o capítulo 1, Alexandre, ele está falando sobre a criação do mundo. Então Deus está criando o mundo através da sua palavra. E no terceiro dia ele separou a água da terra e criou as plantas. E a Bíblia diz em Gênesis 1:12 que a terra produziu erva dando semente, conforme a sua espécie. Perceba, a semente ela dá conforme a sua espécie. Você não tem como plantar feijão e colher milho, é óbvio, né? Mas foi algo que Deus criou e instituiu. E a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. Tudo que você planta, você colhe conforme aquilo que você plantou. E viu Deus que era bom. Deus viu que era bom. O que é isso? Isso é um princípio. Isso é uma lei, conhecida como a lei da semeadura. Todo princípio e lei que Deus institui, não tem como ser revogada, não tem como ser alterada, não tem como ser feita uma emenda. Tudo que Deus criou, Ele criou porque Ele sabia que era bom. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então esse é um princípio que Deus criou, que nós podemos perceber até os dias de hoje, amém ou não amém? Ou alguém já viu alguém plantar milho e colher soja? Alguém já viu isso? Eu nunca vi. Pode ser que sempre tem uns pés de milho, né, ao redor das estradas. Vocês nunca viram no interior os pés de milho? É porque, quem sabe, os pássaros levam, né, a água leva. Estava estudando para trazer a palavra, e eu vi que as sementes, elas muitas vezes são levadas pelos pássaros. A água leva a semente, aquele fruto que cai e você não pega, tem semente. E aqui está uma curiosidade muito legal. O pastor Vitor Hugo, eu me recordo uma vez que ele esteve aqui, e ele falou do fruto que o homem gera, porque hoje o homem consegue criar um fruto artificialmente, porém a diferença do fruto que o homem cria do que para o que Deus cria, é que o fruto que Deus cria tem semente, e o fruto que o homem cria não tem semente. Então tudo que Deus cria tem semente para multiplicar. Então essa é a lei de Deus. E eu faço uma pergunta para você. Primeiro uma afirmação, depois uma pergunta. Você vai colher exatamente aquilo que você plantou. Isso te assusta ou te deixa alegre? Responda para você mesmo. Porque não tem como zombar de Deus. Gálatas 6:7. Pode projetar. Paulo ele está falando assim, de Deus não pode zombar, não se zomba. Aqui está outra versão, não erreis, de Deus não se deixa escarnecer. Em outras versões diz, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. É só algumas coisas que o texto está dizendo? É só as coisas boas que eu faço que eu vou colher? Sim ou não? Sim ou não? É tudo. Então tudo, aquilo que a gente faz de bom, aquilo que a gente faz de ruim, tudo isso a gente vai colher. E isso não se dá somente na lavoura, você ir lá plantar milho, feijão, como eu usei de exemplo. Existem também princípios espirituais que são baseados nos princípios naturais que Deus instituiu. Então existe o princípio espiritual da semeadura. Tudo aquilo que você semeia, você colhe. Mas o detalhe é que você vai colher multiplicado. Isso é muito sério. Não tem como você plantar uma semente e colher um fruto. Geralmente o fruto ele vem carregado com muitos outros frutos. Então nós
precisamos, eu creio que Deus ele quer falar com você essa noite sobre isso. Atentar para aquilo que nós temos semeado. Porque é exatamente isso que nós vamos colher. Quem quer mudança na vida? Quem quer mudança? Todos, né? A maioria. Quem quer mudar? Amém. Não tem como nós ter mudança na nossa vida se você não querer mudar. Tudo que você colhe, você planta. Vocês entenderam, né? Tudo que você planta, você colhe. É só para ver se vocês estão me acompanhando. Ou seja, se você não está feliz com aquilo que você está vivendo, é um sinal que você precisa mudar. Porque Deus, isso é uma coisa incrível de Deus. Você vem na igreja, você ora a Deus, amém? Você busca a Deus. Só que Deus, ao invés de ir lá mudar a situação, Ele muda você. Você fala para Deus, Deus, eu não quero mudar. Eu quero que você vá lá e derrube meu gigante. Eu quero, Senhor, que você vá lá e mude essa situação que está me incomodando no trabalho. Senhor, eu quero que você lá na minha casa mude meu pai, mude minha mãe. Só que Deus, Ele não quer mudar teu pai e tua mãe. Ele quer, mas primeiro Ele quer mudar você. Então tudo aquilo que você busca em Deus em oração, Ele vai mudar você. Quantos já pediram paciência a Deus? Já pediram? O que Deus vai fazer? Vai te tornar a pessoa mais calma do mundo? Não. Deus vai te dar oportunidade para você ser paciente. Deus ele vai dar situações que você possa exercer a sua paciência. Deus ele não quer mudar a situação sem antes mudar você. Porque é uma lei que Deus instituiu. Tudo aquilo que a gente plantar também iremos colher. E agora eu separei alguns pontos que eu não sei se vai dar tempo de falar todos. Mas esse eu considero o mais importante. A semente mais poderosa do mundo. Alguém sabe qual é? Alguém se arrisca? Qual é a semente mais poderosa do mundo? Dúvida, né? Mas eu vou dizer para você que a semente mais poderosa do mundo é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Quantos querem colher multiplicado na sua vida? Quantos querem? Eu quero. Amém. A palavra de Deus, quando ela entra na nossa vida, ela tem o poder de multiplicação. Porque Jesus, lá em Lucas capítulo 8, versículo 5 por aí, ele fala de um semeador que saiu a semear. Só que por ser a semente mais poderosa do mundo, você concorda comigo que o nosso inimigo ele não fica feliz ao saber disso? Porque a palavra de Deus, meus irmãos, quando ela entra no seu coração e tem liberdade, você dá liberdade para Deus agir, ela se torna algo muito poderoso. Então nós vamos ver aqui na parábola do semeador que o inimigo ele tenta muitas vezes roubar a palavra de Deus que foi semeada no nosso coração. E uma coisa interessante sobre semeadura é que você não lança a semente lá e acabou. Quantos aqui sabem que Jesus ama você? Quantos aqui sabem? Quantos já ouviram isso? Eu acho que todo mundo. E se nós for perguntar em Chapecó, todo mundo já ouviu. Deus te ama. Ah, Jesus morreu na cruz por você. Mas então por que muitas vezes isso não é o suficiente para aquela pessoa mudar? Porque não é somente você lançar a semente. A semente ela precisa ser regada. Ela precisa ser cultivada. Porque eu não posso lançar a semente na terra e não fazer mais nada e esperar que ela produza. Eu preciso lançar a semente e continuar cultivando. E com a palavra de Deus é assim. Você lança a semente, recebe a semente, mas precisa continuar cultivando. Também tem um período muito difícil, que é o período da espera. A semente ela precisa ter um tempo de descanso, um tempo de espera para que ela venha florescer. E esse muitas vezes é o mais difícil, porque você não vê a hora de colher fruto, mas você precisa esperar. Porque se você for lá e mexer na semente de novo, a semente vai morrer, não vai produzir. Ela precisa ter um descanso, ela precisa ter uma espera, para aí sim gerar o ramo que vai gerar fruto. Então é um processo. E eu vou falar sobre a palavra de Deus que está em Lucas 8. Eu não vou ler o texto, vocês podem ler em casa. Lucas 8, a partir do versículo 5. É a parábola do semeador. Então a Bíblia diz, Jesus disse, mais importante ainda, um semeador saiu a semear. Só que um tipo de semente
caiu à beira do caminho. O que acontece com essa semente? Vem a ave e rouba. Essa já é a segunda, é o 5. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava, a parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Jesus ele conta essa parábola para o povo e depois ele explica para os discípulos. Eu vou já falar o que aconteceu e já vou explicar a explicação de Jesus. Então Jesus ele explicando para os discípulos lá na frente, ele fala assim: essa semente que caiu à beira do caminho e a ave roubou, é o que o inimigo faz. Quando a semente muitas vezes cai, o inimigo vem e rouba a semente de você. Aonde que isso acontece? Na sua cabeça. Porque a Bíblia diz que o inimigo ele usa dardos inflamados. O que, por exemplo? Você está aqui ouvindo a palavra de Deus. Quantos creem na palavra de Deus? Amém? Então você está ouvindo a palavra de Deus, você sabe que é verdade. Então você está sendo, digamos assim, a semente está sendo lançada aqui essa noite. Mas na cabeça de vocês, quem sabe, vem dúvidas, questionamentos, coisas que querem roubar a semente de você. Intenção do inimigo. O pastor vai ficar com o dízimo. Eu não vou ser crente porque eu não posso fazer isso. Deus está falando com você, mas o inimigo lança setas para roubar a semente de você. E coisas desse tipo vêm sobre a sua cabeça. É o inimigo tentando roubar a semente que está sendo lançada. Perceba, o problema não está na semente. O problema está naquilo que o inimigo quer fazer com a semente. Porque se a semente ficar no teu coração e for cultivada e você esperar, você vai colher a 30, a 60 e a 100 por 1. É isso que acontece. Mas se ela for roubada, ela não tem como ela frutificar. Porque ela foi roubada antes de passar por todo esse processo. Essa é uma das coisas que acontece. O semeador continua semeando. E a Bíblia diz que uma parte das sementes caiu sobre a rocha. Cresceu, mas não conseguiu ter muita umidade, não ter muita raiz. Logo secou. Jesus lá na frente explicando o que seria isso na nossa vida. É aquela pessoa que ouve a palavra de Deus. Aqui não tem nenhum desses, né? Não tem nenhum, todos firmes na palavra de Deus. Mas Jesus está falando assim: é aquele que ouve a palavra de Deus, sai pela porta e na dificuldade logo perde a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é poderosa, ela é eficiente o suficiente até vir uma dificuldade. A primeira dificuldade que enfrenta, perdeu a palavra de Deus. Porque não tem raiz, porque não tem umidade. O que seria raiz? O que seria umidade? É aquilo que eu falei, você cultivar a semente que está sendo lançada. Então você chega em casa, você não espera só uma quinta para você vir aqui ouvir uma palavra de Deus. Você chega em casa e fala: Senhor, eu não quero só receber uma palavra que um pastor está pregando. Eu quero ouvir o Senhor falar comigo. Senhor, age na minha vida. Você cultivar a semente que foi semeada no coração de vocês. Porque quando vinha a dificuldade, qual é a casa que fica de pé? A dificuldade veio na casa que estava sobre a areia e na casa que estava sobre a rocha. Mas qual ficou de pé? A que estava sobre a rocha. A dificuldade veio para as duas. E aqui Jesus fala sobre dificuldades. Momentos difíceis têm o poder de roubar a semente, a palavra de Deus no nosso coração. Se nós não tiver raiz, se nós não tiver regado. E a água também é um simbolismo da presença do Espírito Santo na nossa vida. Clamar pela presença do Espírito Santo. É a segunda coisa que o inimigo faz para roubar a palavra de Deus. Mas existe ainda uma terceira armadilha, podemos dizer assim. O semeador continuou semeando. E a Bíblia diz que essa parte das sementes caiu sobre os espinhos. O que os espinhos fizeram com a semente? Sufocaram ela, não deixando ela crescer. O que é os espinhos na minha e na sua vida? Jesus explica. Convido você a ler em casa esse texto. A pessoa recebe a palavra de Deus, porém, as preocupações da vida abafam a palavra de Deus.
Porque Jesus ele fala de uma paz que excede o entendimento. Jesus ele fala sobre andar sobre o vale da morte, mas eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam e me protegem. Jesus ele entende que tem situações difíceis, mas a presença dele é suficiente para nós. Mas quando nós estamos no meio dos espinhos, as preocupações, o desejo pelas coisas dessa vida nos abafam e impedem que a palavra de Deus frutifique. Pessoas preocupadas com muitas coisas, mas não se preocupam com a palavra de Deus. É os espinhos que estão abafando a palavra de Deus. Cabe a mim e a você, eu creio que o Espírito Santo tem me ajudado nessa tarefa, identificar aquilo que tem abafado a palavra de Deus do nosso coração. Porque há o interesse do inimigo de abafar a palavra de Deus do seu coração, trazer preocupação. Eu não sei o que vai ser de mim amanhã, do meu emprego, aquela conta para pagar, tantas preocupações que nós temos. Mas aquieta teu coração e saiba que o Senhor é Deus. Salmo 37 diz: eu já fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão. Ou seja, o Senhor cuida dos seus. Busca, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não tem motivo para você ficar preocupado, ainda que a preocupação queira bater a nossa porta. Mas quando ela querer bater a nossa porta, você precisa declarar ao Deus que você serve. Você não precisa falar para Deus o tamanho do teu problema, você precisa falar para o teu problema o tamanho do teu Deus. Você crendo na palavra de Deus, crendo na presença do Senhor, isso te capacita a vencer as preocupações dessa vida. Repito, a preocupação ela tem o poder de barrar a palavra de Deus. Só que, graças a Deus, chega de falar de coisa ruim. Amém? Tem um tipo de semente que caiu num solo fértil. Essa semente, ela é poderosa. A semente mais poderosa do mundo. Quando ela se dá o tempo da espera, do cultivo, ela produz. Jesus, quando ele foi explicar, Lucas 8:11, ele falou assim: esse é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. E aquela pessoa que recebe a palavra de Deus, e a palavra trabalha nesse coração, ela produz a 30, a 60 e a 100 por um. Quem quer ser esse tipo de pessoa? Amém? Amém ou não amém? Amém, glória a Deus. Eu também quero ser esse tipo de pessoa. Por isso que é bom nós aprendermos com aquilo que muitas vezes não dá certo. A gente consegue evitar essas armadilhas para receber a palavra de Deus. Mas agora todos aqui estão frutificando. Todos aqui estão abençoados. Amém? Você está abençoado? Glória a Deus. Teve um homem na Bíblia que também foi muito abençoado. Se chama Isaac, filho de Abraão. E nós vamos ler Gênesis 26:12. Enquanto abre, eu vou... Isso aqui é profético, ó. Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um. Amém? Quem quer colher a 100 por um? Então você fala amém, porque a palavra não é minha, a palavra de Deus, porque o Senhor o abençoou. E a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece, e com ela não traz desgosto. Não está falando só de uma riqueza material, mas uma riqueza em todas as áreas da sua vida. É isso que a palavra de Deus tem o poder de fazer na minha e na sua vida. Só que acontece em situações, segue o capítulo, o versículo. O homem enriqueceu, Isaac enriqueceu porque Deus abençoava ele. E a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Ele era milionário, ficou bilionário, ele cresceu muito. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Taparam os poços
Na época era deserto, tinha que cavar poços. Os caras foram lá e entulharam os poços. Daí que nasceu o louvor lá, querem entulhar meus poços, frustrar meus planos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar? Vocês sabem esse louvor? É desse texto. A Ávila conhece o texto, a canção. Esses taparam os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado. E o rei pede para Isaque se retirar. Quando Deus ele começa a trabalhar na nossa vida, tem pessoa que vai querer entulhar seus poços. E você precisa saber disso. Porque se você não se prepara para isso, muitas vezes isso também tem o poder de nos derrubar e nos abater. Porque a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua torre forte. A nossa confiança é no Senhor. E o Senhor quer abençoar eu e você. Porém, muitas vezes a pessoa do seu lado não vai entender a bênção que Deus está colocando na sua vida. Porque não é pela sua capacidade, pela sua força, mas é pelo poder da palavra que Deus gerou no seu coração. Essa palavra ela tem o poder de mudar a sua vida. Mudar a sua vida. Você pode pegar o pior lugar que existe na face da terra, o pior lugar, se você jogar a Bíblia lá dentro, aquelas pessoas lerem a Bíblia e praticarem o que está escrito, aquele vai se tornar o melhor lugar para se viver. Porque é o poder da palavra de Deus, é o poder de prosperidade, o poder de crescimento, o poder de multiplicação. Repito, semente mais poderosa do mundo. Eu vou usar mais um tópico, e aí eu vou encerrar. Mais 2. Todos nós aqui somos frutos da oração de alguém. Você sabia disso? Você só está na igreja, aqui hoje. Eu só estou aqui pregando hoje, porque eu sou fruto da oração de alguém. Você é fruto da oração de alguém. Teve alguém que orou por você. E agora um desafio. Sabe quem foi a pessoa que iniciou essa corrente? Vocês sabem quem foi a pessoa que iniciou a corrente de oração? Vocês sabiam que teve um homem que orou por mim e por você antes de nós existirmos? Você arrisca dizer quem é? Jesus. Vamos ver a oração de Jesus? João 17:20. Jesus está orando ao Pai antes de ser entregue aos seus acusadores, antes de ir para a cruz. Minha oração, Pai, Jesus orando, não é apenas por eles os discípulos que estavam ao lado dele, mas eu rogo também por aqueles que crerão em mim, futuro. Quem veio a crer em Jesus? Tem alguém aqui que crê em Jesus? O Senhor orou por você, por meio da mensagem deles. Ou seja, Jesus falou, a palavra vai se espalhar, e as pessoas vão crer em mim, e eu oro também por esses. Todos nós aqui somos frutos de oração. Eu sei que quando eu falei isso, tem pessoa aqui que já lembrou de alguém, que orou por você, que te fez um convite. Você sabe que você está aqui hoje, é porque tem aquela pessoa lá que insistiu em oração por você. Porque você sabe que a oração ela é poderosa e eficaz, ainda mais a oração do justo. A palavra fala em Tiago. Imagina assim, um purê de batata. Isso aqui é ensinado nas escolas aqui na igreja. Um purê de batata. Você precisa esmagar a batata, né? Só que a batata é mole? Sim ou não? Não, é dura. Se eu for querer esmagar uma batata dura com garfo, vai entortar o garfo. Eu preciso pôr a batata na panela com água. E precisa ter algo que a batata não está vendo, mas está amolecendo ela. E é a oração. O fogo ele amolece a batata, e a oração amolece você. Você já viu aquela pessoa, esse nunca vai na igreja, esse aí eu duvido. Não, esse aí não tem mais jeito. Mas tem alguém que está orando por ele. Tem alguém que não desiste dele. E está aqui ele. Está aqui fazendo a obra de Deus. Coração amolecido. Coração contrito. Coração quebrantado. Que Deus não joga fora. Que Deus não rejeita. Fruto de oração. Você pode investir, você pode semear na vida das pessoas em oração. Você não precisa saber falar bem. Você não precisa vir aqui em cima pregar. Mas se você ora por alguém, você já faz grande coisa. Porque a oração de um justo é muito poderosa e eficaz. Ela tem muito em seus efeitos. Você não vê, mas ela está operando. Você não entende, mas Deus está agindo. Eu sei disso porque eu vivo isso. Eu sei disso porque na minha casa, eu fui o primeiro a me batizar.
Hoje minha família é batizada. Na minha ex-casa, porque agora eu sou casado, se vocês não sabem. Sou recém-casado, então na casa dos meus pais, quando eu morava lá. Porque minha esposa, acho que está me assistindo, ela vai falar, na minha casa, como agora tua casa sou eu, é eu e você. Mas na casa dos meus pais eu fui o primeiro a me batizar. Minha irmã chegou num culto para mim, Gabi, Jesus falou comigo, eu tenho que me batizar hoje. Ia ter batismo naquele dia no culto. Se batizou. Minha mãe, meu pai, fruto de oração. Não só minha, de outros familiares meus. Sempre oraram e insistiram. Não desista de orar, porque a oração é poderosa e eficaz. E a oração é uma semente que você planta na vida de alguém. E para finalizar, porque eu falei de algumas das coisas aqui que não é tão bom ouvir, né? Coisas difíceis, mas que a gente precisa. Mas eu vou terminar bem. Vou terminar com alegria. Quantos aqui querem semear colher com alegria? Quantos aqui? Você quer ser feliz, você quer ver o fruto do seu trabalho, você quer ver o fruto do seu investimento e se alegrar. Quantos querem? Amém. Eu também quero. E luto por isso. Só que a Bíblia fala de uma coisa para que essa pessoa viva isso. Tem uma coisa que acontece. Salmo 126, capítulo 5. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Talvez você esteja passando por um momento de lágrimas na sua vida, mas isso só quer dizer que lá na frente você vai colher com alegria, porque muitas vezes é penoso, é difícil você fazer aquilo que é proposto. Você arar a terra, lançar a semente, é trabalhoso, às vezes tem o sol que fadiga, às vezes tem as dificuldades, às vezes tem as pressões, tudo isso que eu falei causa sentimento, você chora, você fica abatido, mas a Bíblia fala que essa pessoa vai colher com cânticos de alegria. Pode seguir o próximo versículo. Aquele que sai chorando quando lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Então eu estou aqui para te dizer essa noite, que se você está passando por um momento como esse, de lágrima, de choro, saiba que a sua colheita vai ser com alegria. Porque a Bíblia diz, é melhor o final das coisas do que o início delas. É melhor ser paciente do que ser orgulhoso. Então seja paciente, espere no Senhor, porque eu declaro que a sua colheita vai ser abundante, em o nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode se colocar de pé?